Olá, minha gente, Deus abençoe você. Estamos aqui hoje com um programa, com um vídeo muito, mas muito especial. Estou aqui com o Padre Gabriel Vilaverde, que veio a São Paulo rezar comigo o Santo Rosário, veio fazer parte de uma das missões do Frei, e aí a gente aproveitou, né? Aproveitou a vinda dele para gravar algumas coisas, já fez participação em outros programas e eu decidi gravar com ele. Eu falei, padre, vamos fazer? Porque assim como eu não conhecia, eu tenho certeza que muita gente não conhece. Então este vídeo vai ser de uma riqueza tremenda. Primeiramente, padre, seja bem-vindo. Muito bom ter o senhor aqui. A alegria é minha, Frei Gilson, estar falando com todo esse povo de Deus que acompanha o seu trabalho e falando sobre essa figura extraordinária que mudou minha vida e com certeza pode mudar a vida de tanta gente com o seu exemplo, com a sua santidade. Nós iremos falar de o Padre Cícero. Quem nunca ouviu falar de Padre Cícero? Padim Cício, né? Como a gente também ouviu muito. Olha aqui, eu estou lendo atrás do livro, Anete, fala aí, padre, o nome? A irmã Anete. Anete do Molim. Diz assim, abrir o livro da vida do Padre Cícero é entrar no mistério da aventura mística. Monsenhor Murilo de Sá Barreto, os ricos vão a Roma, os pobres vêm a Juazeiro. E o Padre Cícero Romão Batista mesmo diz, tomei o propósito, desde o começo desta enorme perseguição contra mim, de entregar tudo a Deus e a Nossa Senhora das Dores e não me defender de coisa alguma. A gente vai entender essa frase no decorrer da nossa conversa. Esse livro é um livro do Padre Gabriel, está aqui, do Padre Gabriel Vilaverde, Corações Sacerdotais. O Padre Cícero na visão de outro padre. No final a gente diz para você como adquirir. Eu fiz questão de falar sobre este livro aqui nas minhas redes sociais, porque eu tenho minha família, por parte de mãe, ela é uma família nordestina. Minha mãe, do Pernambuco, na cidade de Panelas, a qual eu ia todos os anos ao Pernambuco. Então, uma região que me é muito cara, o Nordeste. E lá a gente sempre ouviu falar muito de Frei Damião, né? Frei Damião que andou pela cidade de Panelas, mas também Padre Inciso. Eu não sei se Padre Inciso chegou aí a Panelas, Pernambuco, acho que não. Mas passou por Pernambuco. Mas você não tem como ir para o Pernambuco e não ouvir falar de Padre Inciso. Então, eu, sinceramente, tinha muita curiosidade. Quando eu vi que o Padre Gabriel estava escrevendo, quando o senhor postava, eu já ficava curioso. Eu falei, eu quero saber o que esse santo, o que este homem tem, né? O que é? E a gente ouvia tanta polêmica. O Padre Inciso não é santo porque se envolveu em política. E aí eu falava, Jesus amado, se se envolveu em política, como é que vai? Vai ser difícil mesmo. E não sei o quê. Gente, lendo esse livro aqui, e olha, é um livro tão gostoso de ler, eu li em 4 dias, de tão gostoso que é. Quando eu falo que eu leio em 4 dias, é porque é bom. É gostoso, é tipo uma história que te fascina, que você quer conhecer o que aconteceu. Vale muito a pena. Você que não conhece a história do Padre Cícero, você vai conhecer hoje muita coisa, mas com o livro você vai ter detalhes, você vai ter documentos, você vai poder aprofundar o assunto. E nós vamos conversar aqui, eu e o padre vamos fazer algo bem descontraído, bem dinâmico, bem espontâneo. Né? Eu separei aqui algumas perguntas para o padre, ele que escreveu o livro, agora ele vai ter que responder para mim e para vocês. Padre, a primeira pergunta que eu faço é, quem é Padre Cícero? Como nasceu a vocação de Padre Cícero? Então vamos lá.
vamos entrar nesta aventura, eu chamo de aventura, a vida do Padre Cícero. Uma novela, né? Que nos deixa curiosos, né? E ao mesmo tempo impressionados. O Padre Cícero um jovem que nasceu no Crato, na cidade do Crato, hoje bem próximo de Juazeiro. E na sua infância, por ser de uma família católica, ele gostava muito de ir para a igreja rezar. Ele ia para a escola, antes de ir para a escola, parava na igreja matriz, que hoje é a Catedral de Nossa Senhora da Penha. Ali ele passava, né, tempo rezando. E numa determinada época da sua vida, ele teve contato com a vida de São Francisco de Sales. Olhe, Frei, como é importante a leitura de um bom livro. Um livro que fala de Deus, um livro que, por exemplo, né, a editora do Frei divulga Imitação de Cristo. Os livros de Santo Afonso de Ligório. Quantos santos tiveram essa mesma experiência, né? Sim. A própria Edith Stein se converteu lendo Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Né? Ou seja, a importância de um bom livro na vida de alguém. Assim como um conteúdo ruim, perverso, pode destruir uma alma, uma boa leitura, um bom conteúdo pode salvar uma alma. E lendo a vida de São Francisco de Sales, Padre Cícero, criança, fez um voto de castidade. Isso aqui, Padre Cícero para mim é extraordinário porque a vida dele começa aqui. Como é que uma criança, um rapazinho, faz voto de castidade por causa de um livro? E a partir daí surge a vocação sacerdotal. Ele é enviado para o Colégio do Padre Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Só que naquele tempo houve uma epidemia, né? Como hoje nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, houve uma epidemia de cólera. E o pai do Padre Cícero morreu, vítima desta doença. Ele teve que parar os estudos e voltar para casa e assumir o papel do pai. Porque só tinha ele de filho homem, ficou a mãe viúva com 2 filhas. Ele voltou para casa, deixou os estudos para cuidar da mãe e das irmãs. Assumir as responsabilidades do pai. Veja que no caminho dos homens de Deus sempre tem as dificuldades. Só que um certo dia ele estava dormindo na rede. É muito comum a rede lá no Ceará, né? Como cama, para dormir. E ele teve um sonho com o pai. Neste sonho o pai dizia: Cícero, não abandone os teus livros, porque Deus dará o jeito. E aí ele continuou estudando. E o padrinho do Padre Cícero o enviou para Fortaleza, para o seminário da Prainha. Cícero pôde continuar a sua missão, dar seguimento à sua vocação sacerdotal. O seminário da Prainha, ele fez todos os estudos, né? E voltou, foi ordenado sacerdote em Fortaleza, e voltou para o Crato montado no lombo de um animal. 1 mês na estrada, imagine agora. Foi ordenado padre e foi celebrar sua primeira missa 1 mês depois. Nossa. Porque no caminho, né, a viagem cansativa no lombo de um animal até chegar no Crato. Veja como a força de vontade do sacerdote. Olha aí que bênção. Conhecemos um pouco então de como nasceu a vocação de Padre Cícero. Que lindo, hein? Desde pequeno quis ser casto. Mostra que a vocação era a vocação mesmo, né? Para o sacerdócio. Lembrando que o voto de castidade faz parte da essência do sacerdócio. Não é alguma coisa mínima, não. Faz parte da essência do padre. E aí, como é que o padre chegou a Juazeiro? Juazeiro, naquela época, era um povoado chamado Taboleiro Grande. Era um povoado que pertencia ao Crato. Ali existia uma capelinha, em honra de Nossa Senhora das Dores, e um padre de vez em quando ia lá celebrar uma missa. O povo não tinha uma pastoral, o povo não tinha um pastor morando naquele lugar. E o Padre Cícero, no Crato, recebeu o convite de celebrar a missa de Natal no Taboleiro Grande. Ele foi com muita alegria. Naquele dia,
foi uma festa para o povo. O povo ficou tão encantado com aquele jovem padre, o povo ficou tão surpreendido com aquela pregação, com aquela piedade, que reuniu-se um grupo de leigos e disseram assim: Padre Cícero, venha morar aqui no Juazeiro. Lá. Por que Juazeiro? Porque lá existiam alguns pés de Juá que dava sombra para os viajantes, né? Então venha morar aqui no Juazeiro. Padre Cícero não tinha intenção de morar ali. Não. Nós temos documentos que mostram qual era a sua vontade. Sua vontade era ser professor, né? Sua vontade era ficar numa cidade maior, né, para poder fazer. Mas o convite daquele povo sensibilizou o Padre Cícero. E ele pediu autorização ao bispo da época, Dom Antônio, e o bispo permitiu. Quando ele foi para o Juazeiro, ele... Mas lembrando, Juazeiro daquela época, não que é hoje. Não, de jeito nenhum. Um povoadozinho, né? 50 casas, mais ou menos. Um lugar bem pobre. Como São João Maria Vianney, no caminho de Aço, né? Deus sempre faz as maiores obras nos menores lugares. Só para o povo entender, como é que está o Juazeiro hoje? A Juazeiro hoje é uma grande cidade. Quem pensar que Juazeiro é uma cidadezinha... Não. Juazeiro é uma cidade que cresceu por causa de Padre Cícero. Ela vive do nome de Padre Cícero. E hoje nós encontramos por lá shopping, aeroporto. Eita, então é uma cidade grande. Olha isso, grande. Gente, shopping, só em falar que tem shopping, aeroporto. Então, para o povo entender, né, Juazeiro daquela época era um lugar muito simples, um povo muito pobre, um povo muito humilde, e é o que o padre está dizendo, quem fez Juazeiro ser o que é o nome dele, é a devoção a ele, né? Nossa, que lindo. Curioso, Frei, que o Padre Cícero viu a construção do aeroporto. Nossa. Né? Em 1933, né, ele já via a construção do um lugar de pouso, né, para aviões. E ele foi marcar o lugar que seria o aeroporto, um lugar bem distante do centro, bem distante, na época. E aí disseram, mas Padre Cícero, aqui está muito longe. Ele disse, não se preocupe não, que a cidade vai passar disso aqui. Nossa. A cidade vai ser muito maior. E de fato se cumpriu o que ele dizia. Hoje a cidade de Juazeiro é imensa, ultrapassou os limites. Padre, ele se tornou padre e foi para Juazeiro então. E o que era a vida de padre dele? O que ele fazia como padre? Qual era o trabalho? Numa região tão simples, com um povo tão simples, o que era ser padre? Como ele vivia o seu sacerdócio? Qual era a sua vida pastoral? Padre Cícero já dava sinais de uma vida santa naquela época, no início da sua pastoral. Por quê? A pastoral do Padre Cícero era diferente. Né? Era diferente. Naquela época, as pessoas só poderiam comungar em jejum. Então, o que é que ele fazia? Passava a madrugada atendendo confissões, para poder celebrar a missa depois que todo mundo se confessasse, ali pela manhã, e logo após a missa todo mundo fosse para casa tomar café. Né? Então o povo percebia nele essa diferença. Ele visitava todas as casas do povoado. Ele tinha um particular interesse pelos moradores. Ele acabou com os sambas, porque lá era um lugar onde acontecia muito samba, cachaçada, e essas rodas de samba terminavam em briga, em prostituição. Então, o que acontecia? O povo que se reunia para fazer isso deixava um espião, né? E geralmente uma criança, e ficava, não é, observando. Quando o Padre Cícero se aproximava, ele gritava, lá vem seu padre! Aí todo mundo corria. Porque se o Padre Cícero chegasse na hora de surpresa, com um cajado, ele saía descendo o cajado em todo mundo, né? Tem a história de uma prostituta chamada Belmira, que ela estava tão alcoolizada que todo mundo correu e ela não percebeu. Ela continuou sambando, ficou sozinha. Quando ela olhou para trás, o Padre Cícero estava em pé.
E ela cantava uma música que dizia mais ou menos assim: quando eu quero, quando eu quero é já. Aí o padre Cícero disse: você quer o quê, mulher? Quando ela olhou, ela disse: seu padre, eu quero me confessar. Né? E aí, acredite, ela se confessou. Olha. E morreu, idosa, em Juazeiro, como uma mulher virtuosa. Olha isso. Podemos dizer que foi o primeiro milagre de conversão do padre Cícero, converter Belmira. Olha que lindo, né, gente? Um padre, então, que viajava, que percorria aquele bairro simples, visitava as famílias, confessava o seu povo, dava conselhos ao povo, orientava aquele povo, confessava, celebrava a Santa Missa e, como todo padre santo, combatia o pecado, né? Combatia o pecado da sua época. Que lindo isso. Agora, na vida de padre Cícero, a gente sabe que houve um grande milagre que aconteceu. Parece que era uma hóstia que se transformava em sangue. Talvez você nem saiba disso, mas veja que este ponto é crucial para você entender toda a vida de padre Cícero. Conte para nós, padre, a história do milagre da hóstia. Vamos lá. Aí começa o Calvário de padre Cícero, né? Olha aí, gente, um milagre que na verdade vai se transformar no Calvário. Uma fase de sofrimento que perdurou até a morte. Por causa desse suposto milagre, digamos assim, né? Porque é uma divergência entre os que defendem o milagre e os que, né, acusam. Mas antes de chegar no milagre, Frei, eu gostaria de falar um ponto também importante da vida do padre Cícero. Ele, como eu falava, ele tinha sonhos, e estes sonhos eram proféticos, digamos assim. Certa vez ele terminou de confessar o povo e foi para uma escola, a escola do professor Simeão, sentou na cadeira do professor, se debruçou na mesa e dormiu. Naquele cochilo, ele teve um outro sonho que foi o marco divisor na vida do padre Cícero. Ele viu Jesus Cristo entrando naquela sala, acompanhado dos 12 apóstolos. E Jesus Cristo, ao se aproximar da mesa, ele ficou atrás do padre Cícero em pé, e Jesus começa a fazer uma queixa, né? Ele dizia mais ou menos assim. Eu vou ler o texto rapidinho, né, na íntegra, está aqui no livro do Frei, para a gente entender o que foi que Jesus disse ao padre Cícero no sonho. Ele disse assim: tenho empregado todos os meios para salvar o mundo. Meu sangue, entretanto, vai ficando inútil para a maior parte, porque os homens não querem saber da verdade. Tentei agora um supremo esforço da minha misericórdia, a devoção universal que traz o nome do meu coração. Se o mundo desdenhar esse novo apelo de meu amor, eu destruirei o mundo. Então aqui nós temos uma queixa de Jesus, né? Jesus vai dizendo o quê? Os homens não querem mais saber da verdade. Eu me esforço tanto para salvar a humanidade, mas o povo não quer saber do meu amor. Isso é uma queixa que Jesus faz a Santa Faustina, a Santa Gertrudes, a Santa Margarida Lacoque. É a mesma queixa. Os homens não querem saber do meu amor. São Francisco, o amor não é amado. E aí, quando Jesus termina de fazer essa queixa, entra uma multidão de famintos naquela mesma sala. Agora não são os apóstolos, é uma procissão de retirantes, pessoas famintas, empoeiradas, descalças. E Jesus diz assim: Cícero, você está vendo aquele povo? Tome conta dessa gente e fique aqui cuidando da sua salvação. Cícero acorda, vê naquele sonho uma profecia e obedece a ordem de Jesus até o fim. Ele ficou em Juazeiro cuidando do povo até a morte. E por isso sofreu tanto. Por obediência a Deus sofreu tanto, né? Então vamos entrar agora na história do milagre. Existia no Juazeiro o apostolado da oração. E fazia parte do apostolado uma jovem chamada Maria de Araújo. Era uma jovem negra, é bom falar isso,
não por ideologia, né, mas para constatar a história. Uma mulher negra, pobre, analfabeta e feia. Eu gosto de falar todos os detalhes, porque assim, se hoje o mundo tem preconceito para com esse tipo de gente, imagine há 150 anos atrás. Você imagina o que é uma mulher negra, pobre, analfabeta e feia. Ou seja, uma qualquer. Só que Maria de Araújo, desde a infância, tinha sinais de uma vida mística, Frei. Ela afirmou, depois ao padre Cícero, que ela brincava com um menino desconhecido. E esse menino ensinava ela a se confessar, esse menino ensinava a receber a comunhão, e depois ele se apresentou como um menino Jesus. Ou seja, isso aqui é coisa que a gente vê na vida de Santa Teresinha, né? De Teresa d'Ávila. Ou seja, Padre Pio, né? O menino Jesus conversava com aquela jovem, assim ela afirmava, e o menino dizia: vai chegar aqui um padre que só vai cuidar da salvação das almas. Era o padre Cícero. Quando o padre Cícero chegou em Juazeiro, ele percebeu que Maria de Araújo era diferente. Chegou a conversar com o bispo, mas o bispo disse: tenha cautela, como a igreja sempre faz, e tem que fazer, né? Para não se enganar. O bispo disse: tenha cuidado, observe tudo, mas guarde o silêncio. O padre Cícero obedeceu, como sempre. Só que esses sinais de vida mística foram avançando. Num determinado dia, foi no dia 1º de março de 1889, era uma sexta-feira da quaresma, o padre Cícero convocou o apostolado da oração para uma vigília de oração reparadora ao Santíssimo Sacramento. Naquele tempo, as mulheres passaram a noite inteira em oração, enquanto o padre Cícero confessava os homens. Quando deu ali por volta de 5 horas da manhã, padre Cícero viu que as mulheres estavam cansadas. E ele disse assim: eu vou dar a comunhão para elas, para que elas possam ir para casa tomar café. Olha a misericórdia, né? Aqui é um sinal de misericórdia. Eu não vou simplesmente cumprir o ritual. Não, porque o ritual diz assim, vamos fazer. Não, eu vou dar a comunhão para que elas possam ir para casa tomar café. A misericórdia com a fraqueza humana. E na hora que ele foi dar a comunhão, que ele deu a comunhão a Maria de Araújo, claro, se eu dou a comunhão para uma pessoa aqui, logo eu vou dar para outra pessoa, né? Eu vou passando. A beata entrou em êxtase. Entrou em êxtase, e quando ela voltou do êxtase, ela percebeu que tinha um gosto estranho na boca. Quando ela foi ver, caiu um pouco de sangue na mão. E aí ela se assustou. Ela tentou segurar aquele sangue. Quando o padre Cícero foi guardar a âmbula no sacrário, ela se aproximou do padre, assustada, mostrando o sangue e mostrando a hóstia sangrando na boca. O padre Cícero tomou aquele susto, mas ao mesmo tempo pediu a ela que consumisse aquela partícula e purificou todo o sangue, né? Ou seja, não deixou vestígio de nada. E de primeiro momento pode ter sido até na cabeça dela ou do próprio padre, deve ter alguma coisa na sua boca, algum machucado. Hemorragia. Então ele fez de tudo para despistar, né? Só que as pessoas perceberam. Alguma coisa aconteceu de estranho. No outro dia, numa próxima comunhão, acontece o mesmo fato. E todas as vezes que a beata comungava, a hóstia se transformava em sangue na sua boca. Gente, olha isso. Toda vez agora que padre Cícero entregava a hóstia para essa mulher, a hóstia virava sangue na boca dela. E um fato que não tinha acontecido em nenhum lugar do mundo. Porque no passado nós temos muitos relatos de hóstias que se transformaram em carne e sangue. Lanciano, o milagre de Cássia, de Oviedo, até mesmo em Roma. Porém, na boca de uma mulher, a hóstia sangrar durante tanto tempo, foi uma surpresa para todos, principalmente para o bispo. Só que padre Cícero chegou ao ponto de dar a comunhão a Maria de Araújo separadamente.
Todo mundo comungava e depois ela ia sozinha lá comungar. Então, o padre Cícero fez de tudo para abafar. Porém, o padre Monteiro, que era reitor do seminário do Crato, esteve no Juazeiro. E o padre Cícero disse, um irmão padre eu posso confidenciar. Né? Chamou o padre Monteiro, um reitor de um seminário, uma pessoa de respeito, uma pessoa capaz, uma pessoa de confiança do bispo. Padre Monteiro, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Maria de Araújo, toda vez que comunga, a hóstia sangra. Quando o padre Monteiro viu, ele se assustou. Ele reconheceu que havia algo de extraordinário. Aí o padre Cícero disse, fale para o bispo. Você está indo para Fortaleza, fale para o bispo. Só que o padre Monteiro foi e não falou nada, voltou para casa. Ou seja, não sei se ele ficou com vergonha, não sei se ele ficou com medo, não sei se ele... Eu acho que não foi esquecimento, porque ninguém vai se esquecer de uma coisa como essa. Mas, de alguma forma, padre Monteiro não contou. Porém, o que foi que ele fez? Padre Monteiro voltou para o Crato e disse ao povo, no dia 7 de julho, dia do Precioso Sangue, nós vamos fazer uma romaria para Juazeiro. Eu vou mostrar uma coisa para vocês lá. 3.000 pessoas a pé, do Crato para Juazeiro em procissão. Quando o padre Cícero viu, ele botou a mão na cabeça e disse, meu Deus do céu, o que é isso? Padre Monteiro enlouqueceu. Ou seja, estou fazendo de tudo para abafar, e ele traz uma multidão de 3.000 pessoas. E o padre Monteiro entra na igreja, celebra a missa, e no final da missa ele pega um dos paninhos, um dos corporais manchados de sangue, mostra para o povo e diz, eis o sangue de Jesus Cristo. Meu Deus. A beata quase morre de aflição. A beata quis procurar um buraco para se enterrar, né? E o padre Cícero também começou a dizer, meu Deus do céu, não era hora de falar, não era hora de falar. Mas aí, padre, a verdade é que, por causa deste milagre, o povo com uma fé muito simples, o povo acredita. Padre Cícero sabe que é um milagre. Sim, sempre acreditou. Então é interessante, Padre Cícero sabia que ela não estava mentindo, a beata sabia que não estava mentindo, o Padre Cícero sabia que era verdade, esse padre viu que era um milagre. E aquele povo simples, imagina isso, numa cidadezinha pequena, todo mundo começou a acreditar e começou a falar do milagre, começou a falar do milagre, começou a ter gente querendo ver o milagre, e o padre tentando, esconder para não gerar tumulto, não gerar coisas. E aí a pergunta, padre, quando a igreja começou a ver esse alvoroço, gente indo para lá, falando que agora a hóstia estava se transformando em sangue, qual foi a reação da igreja? O boato que correu foi, o sangue de Jesus, olha a polêmica. Tudo aqui é a colocação das palavras. O povo que, por não compreender a teologia, divulgou o seguinte boato. O sangue de Jesus se derramou novamente em Juazeiro. Eita. O que é uma heresia, né? O sangue de Jesus só se derramou uma vez no Calvário. Então a compreensão do povo é que estava acontecendo uma nova redenção em Juazeiro. E essa notícia chegou aos ouvidos do bispo por meio do jornal. Ou seja, o padre Cícero não teve, digamos que, coragem de falar. O padre Monteiro não comentou nada, mas a notícia saiu no jornal de Pernambuco, saiu no jornal do Rio de Janeiro e chegou aos ouvidos do bispo. Você imagina, gente, é muito ruim isso. A gente que é padre, a gente sabe, né? Se tiver acontecendo algum problema, é melhor a gente ir lá para o nosso bispo e contar para ele. Então, imagina o bispo receber notícia por jornal do alvoroço que estava acontecendo em Juazeiro. Mas e aí? A igreja recebeu essa notícia por jornal, soube do milagre. Ela recebeu acreditando no milagre? Ou como é que ela percebeu isso tudo? Eis a questão. Para mais de 30 sacerdotes do Ceará e também de Pernambuco, de Alagoas, o fato era um milagre. Porque muitos padres estavam indo para Juazeiro levando caravanas e testemunhando. Assim, a comunhão se transformava na boca da beata, não somente quando o padre Cícero dava a comunhão, qualquer sacerdote que desse a Eucaristia via. Interessante. Qualquer sacerdote. Ou seja, era o sacerdócio, né? Sim, sim.
Teve época da Beata comungar 3 vezes no dia, porque ela não conseguia consumir a partícula transformada em sangue. Muitas vezes se transformava num coração, um coração de carne, né? E aí aquela hóstia era recolhida, colocava novamente a hóstia na língua dela e acontecia o mesmo fenômeno. Então os padres, todos que iam lá, acreditavam no fato. Mas o bispo ficou chateado porque ele recebeu a notícia por terceiros. Então ele já ficou com a desconfiança. Ele disse ao padre Cícero: eu não lhe proíbo de acompanhar o fato, mas não saia dizendo que é milagre uma coisa que a igreja não investigou. Só para você ter uma noção, a igreja sempre vai ter uma prudência. Imagina se tudo que o povo disser que é milagre, a igreja já chegar dizendo, não, é milagre. Não, primeiro tem que ter estudo, primeiro vai ter que investigar. E às vezes, né, padre, a verdade é que demora anos, demora tempos. E é assim que funciona. E quando as coisas são de Deus, elas se mostram, elas se revelam. O próprio João da Cruz, padre, ele diz o seguinte: se você receber uma revelação do céu, e você falar, foi Deus que me mandou isso, uma revelação do céu, aí o São João da Cruz, para você discernir se isso é de Deus ou é do demônio, ou é da sua cabeça, não acredite. Primeiro passo, não acredite. Isso é João da Cruz quem fala, um grande doutor da igreja, místico. Ah, mas foi o céu. Não, não acredite, duvide. Se for de Deus, isso vai persistir e não terá como ninguém negar. Não terá como ninguém negar. Então, assim, para você entender que a igreja sempre tem uma cautela muito grande, né? E é muito natural a descrença em primeiro lugar. Aconteceu, por exemplo, com a Virgem de Guadalupe, a igreja teve dificuldade. Fátima, Lourdes, Lanciano. Meu Deus, a gente pode colocar tantas coisas. O bispo não acreditou em Guadalupe, aí precisou ter um milagre na frente dele para ele reconhecer, né? Mas, padre, então a igreja teve dificuldade para reconhecer o milagre. Sim. E parece-me que, eu já li o livro, né, gente? Então, me parece que começou a haver uma perseguição forte ao padre Cícero. Porque a igreja queria ter cautela, queria ter calma, mas o povo, imagina um povo simples, não queria essa calma. O povo é milagre, e o padre Cícero envergonhado. Mas aí o que era um milagre para levar as pessoas para Deus, o que Deus estava manifestando naquele joelho. E bonito de ver, um milagre eucarístico, a volta ao Santíssimo Sacramento. Jesus está verdadeiramente no corpo, naquela hóstia consagrada. Parece-me que ele começou a ter perseguição. E a igreja, preocupada com o alvoroço que estava se tornando e colocando aquela mulher como santa, o padre Cícero como santo em vida, porque é muito preocupante isso, quando em vida alguém já é aclamado santo, a igreja tem muita cautela e muito cuidado, de repente a igreja se vê na necessidade de começar a dar algumas sanções, algumas palavras duras e pesadas para o padre Cícero. Como é que foi isso, padre? A perseguição que padre Cícero viveu. O bispo, ele, como eu dizia de início, ele deixou a coisa acontecer. Mas no coração ele não conseguia acreditar. Por uma questão, digamos assim, ele não compreendia como que uma mulher, né, era um fato, como eu já falei, um fato novo. Como que uma mulher do interior do Ceará todo dia recebe o Jesus na Eucaristia, e ele dizia, essa mulher é poderosíssima, quem é esta santa? Né? Na minha diocese tem uma santa desse nível, desse porte, de comungar todos os dias e a hóstia sangrar. E aí ele escolheu 2 padres da sua diocese para investigar esse milagre. E não foram 2 padres, assim, escolhidos de qualquer forma. Foram, eu não vou dizer os melhores, mas assim, os mais capacitados. Era um que foi formado em Roma, fez doutorado em Roma, e o outro que estava cotado para ser bispo. O padre Antero e o padre Clicério. 2 crânios da diocese, digamos assim.
de máxima confiança do bispo. E os padres Clicério e Antério diziam assim: vamos para Juazeiro ensinar o povo a rezar o Pai Nosso? Já ia desdenhando, ou seja, já foram sem acreditar. Fizeram um retiro de 3 dias, um retiro do Espírito Santo, e foram para Juazeiro. Chegando lá, eles viram o fenômeno se repetir. Padre Cícero chamou um médico chamado Dr. Madeira, um dos melhores da época, formado no Rio de Janeiro. Chamou também o Dr. Ildefonso. Chamou o farmacêutico II, José II. Chamou, teve um quarto aí, que eu não recordo agora o nome, mas pessoas da ciência, né, que entendiam de medicina, para acompanhar a primeira comissão. O que foi que os médicos fizeram? Pegaram um copo de percloreto de ferro, ou seja, uma substância capaz de estancar qualquer sangue, né? Capaz de coagular qualquer tipo de sangue. Deram a beata para gargarejar. Primeiro investigaram a boca, a gengiva, a língua, tudo. A pressão, os batimentos cardíacos, tudo que era possível fazer naquela época, examinaram a beata de cabeça para baixo. Né? E depois que ela gargarejou essa substância, cuspiu num copo, tinha nada. Coloca a hóstia. Ela fecha a boca, quando abre, sangrando. Tira, gargareja de novo, lá no segundo teste. Quando cospe, nada, nenhum vestígio de sangue. Outra hóstia. Quanto mais ela comungava, mais o sangue era vivo. Né? O sangue era vivo. Às vezes a hóstia se transformava em sangue só um pedacinho e terminava a transformação nas mãos do padre. Né? E isso, para que isso acontecesse, a beata foi levada para o Crato, bem longe de Padre Cícero, para que Padre Cícero não exercesse uma influência sobre ela. Então, tudo isso foi acontecendo e Padre Cícero em Juazeiro. Os padres, após tantas provas e testemunho de médicos, fizeram um documento e mandaram para o bispo, atestando a veracidade do milagre. Olha isso. Resultado, o bispo não gostou. Não era o resultado que ele esperava, Dom Luís. Não era o resultado que ele esperava. Perdão, Dom Joaquim. Dom Luís foi o primeiro. Por quê? Porque do mesmo período, e tudo isso a gente descobre, Frei, examinando os documentos da época, as cartas que foram guardadas, conservadas, na mesma época em que os padres estavam fazendo a investigação, um outro bispo, Dom Arcoverde, que foi o primeiro cardeal da América Latina, escrevia para Dom Joaquim, dizendo: isso é uma palhaçada. Essa mulher é uma médium. O padre Cícero está usando de hipnose. Tudo isso que está acontecendo em Juazeiro é arte do demônio. Ou seja, Dom Arcoverde não foi no Juazeiro, não conhecia a beata, não sabia de nada, mas ele interpretou tudo aquilo como uma palhaçada do diabo. Onde já se viu hóstia ficar sangrando na boca de beata? Gente, que guerra espiritual, batalha espiritual. Gente, e você precisa ver o livro. A gente não vai contar tudo para você, não. É só para deixar com água na boca, hein, padre? Tá deixando com água na boca o povo aqui. E aí, me fala, padre, quais foram as sanções que o padre Cícero recebeu, chegou a receber da igreja? Após o relatório da comissão, o bispo fez uma segunda comissão. Escolheu 2 padres, o padre Alexandrino e o padre Manuel, que não tinham formação superior, eram simples padres de paróquia, né? E deu ordens a eles. Ou seja, eu quero que o resultado seja esse. Os padres foram para trazer um resultado que fosse favorável ao bispo. E o que foi que eles fizeram? Levaram a beata novamente para o Crato, tiraram o véu que a beata usava e forçaram a beata a ficar com a boca aberta. Porque o bispo dizia assim: se a hóstia se transforma em sangue, tem que se transformar na vista de todo mundo. Ela não pode fechar a boca.
E aí a beata recebia a hóstia, ficava 15 minutos com a boca aberta, sem poder fechar. Não acontecia nada. No segundo dia, voltando, a primeira comissão estudou a beata durante um mês, 33 dias mais ou menos. E essa segunda comissão foram 3 dias só. No segundo dia, hóstia na língua, boca aberta, nada acontece. Terceiro dia, hóstia na língua, boca aberta, nada acontece. Aí o padre perguntou, cadê o milagre, beata? E ela, que tinha locução interior com Jesus, teve a ousadia de dizer, nosso Senhor Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu, porque o padre da comissão não está em estado de graça. Quando ela falou isso, o padre Alexandrino deu na mão dela 12 bolos de palmatória. Foram pancadas tão fortes que a mão ficou inchada, sangrando. E aí começou o martírio. Ela foi presa na casa de caridade, submetida a muitas humilhações. E do outro lado, o padre Cícero sofrendo, né? O padre Cícero foi suspenso de ordem. Olha aí, ó. Uma das punições que padre Cícero recebeu, o que é suspenso de ordem? Você não pode mais ser padre, você não pode mais exercer seu sacerdócio. Em outras palavras, pode confessar? Não. Pode celebrar a missa? Não. Um pouco parecido com o padre Pio, que também sofreu uma grande perseguição por causa dos seus estigmas. E veja, a gente tem que dizer isso, da própria igreja que não tinha dificuldade em acreditar. Padre Cícero foi fazer o que em Roma? Padre Cícero foi a Roma no desespero. Porque, assim, além de ser suspenso de ordem, ele recebeu, assim, o processo foi enviado para o Vaticano. E o Vaticano, examinando o primeiro e o segundo processo, disse que tudo aquilo tinha que ser condenado, né? A beata tinha que ser enclausurada, tudo aquilo que foi escrito sobre Juazeiro tinha que ser queimado, e o padre Cícero tinha que sair de Juazeiro com ameaça de excomunhão. Gente, olha o sofrimento deste homem, Jesus amado. Eu fico imaginando eu lá. Imagina nós, padre, dar a hóstia para uma mulher, a mulher começa a sangrar. Que culpa eu tenho disso? E de repente, porque eu acredito nisso. E detalhe, falavam para padre Cícero negar. E ele não negava. Ele falava, olha, desculpa, eu não posso negar. Eu posso não ficar divulgando. Isso eu posso e tenho me esforçado para não fazer. Agora, negar o que eu vi, isso eu não posso fazer. E aí as coisas iam piorando, né? Na verdade, o bispo pediu a ele, antes de ir para Roma, que ele fizesse uma declaração negando o milagre. Olha aí. E ele fez a declaração, ou seja, ele obedeceu o bispo. Porém, ele diz na declaração, nego, como a igreja me manda negar, porém não nego o que eu vi. E o bispo chegou a mandar outra carta para ele. Foram muitas cartas. Eu tive que ler. Eu tenho um documento lá, Frei, um dossiê de 800 páginas. Meu Deus. Com todas essas cartas, eu tive que ler todo para chegar nesse livro. O bispo chega a dizer: coloque a culpa na beata. Nossa. Diga que a culpa é dela e você vai ficar livre de toda e qualquer punição. E ele responde para o bispo: eu não vou botar a culpa numa inocente. Me perdoe, senhor bispo, mas eu sei que a beata é inocente, eu sei que ela não tem culpa, eu não sei se a igreja vai reconhecer ou não como um milagre, mas seja lá o que for, não foi culpa dela. Que sofrimento. O padre, então ele não pôde mais exercer seu sacerdócio. Teve que sair de Juazeiro, foi morar em Salgueiro, Pernambuco. Olha isso, né? Foi para Salgueiro, Pernambuco. Foi para Salgueiro, porque ele não podia ficar em Juazeiro. E Roma chancelou isso. Continua assim, você não pode exercer seu sacerdócio. Não pode exercer o ministério e tem que sair de Juazeiro. Porque assim, os jornais da época diziam que era tanta romaria em Juazeiro na época, que numa celebração da Semana Santa, tinha tanta gente que o povo não podia se ajoelhar. Nossa. A multidão era tão grande que o povo não podia se ajoelhar porque não tinha espaço, era todo mundo colado. Era milhares de romeiros todos os dias naquele lugar.
querendo ver o milagre do sangue precioso, como se dizia. Então ele foi para Salgueiro, montado no jegue. Quando chegou em Salgueiro, nova perseguição. Disseram que Padre Cícero estava reunindo um grupo de seguidores para se unir a Antônio Conselheiro em Canudos, na Bahia. Estava na época da Guerra de Canudos. Ou seja, Padre Cícero levou fama de revolucionário. E aí o bispo de Olinda e Recife, como o bispo do Ceará, novas punições. Né? Ou seja, ele está refugiado em Salgueiro, mas continua sendo caluniado e perseguido. Meu Deus do céu. É um dos santos incompreendidos, né? Sim, sim. Aliás, por isso você vai entendendo por que ele não é santo, por que eu tinha essa dúvida, né? Aí eu fui entendendo com essa história. E veja, gente, a gente está resumindo, já estamos acabando aqui, porque é muita coisa. Agora, uma curiosidade, por que Padre Inciso? Pronto. Padre Cícero, rapidinho, Frei, só para não, né? Padre Cícero de Salgueiro vai para Recife, de Recife pega o barco, vai para Roma, pede perdão ao Tribunal da Inquisição, o Tribunal absolve Padre Cícero, ele volta para Juazeiro com a permissão de celebrar a missa. Ah, ele volta a celebrar a missa com a permissão de Roma, isso é interessante. A igreja tirou as punições. Só que quando chegou no Ceará, o bispo de Fortaleza disse assim: você pode celebrar, menos em Juazeiro. Você pode celebrar em qualquer lugar, menos em Juazeiro. E se você sair de Juazeiro, para mim é melhor. Ele dizia, mas Dom, minha mãe mora lá, minha mãe está cega, minha mãe é idosa, eu tenho 2 irmãs órfãs e tenho uma multidão de pobres que alimento. O que é que eu posso fazer? Não quero saber. E aí ele foi morar no Crato e ficava celebrando nas capelinhas, sem poder celebrar no Juazeiro. O povo ia acompanhando o Padre Cícero a pé, onde ele ia celebrar. Ele ia na frente, montado, e a procissão atrás. Onde ele ia celebrar, o povo ia atrás. E por que Padre Inciso? Já que ele não pode celebrar, aí já foi a segunda suspensão. Depois de Roma, outra suspensão. Meu Deus. Já que ele não pode celebrar, não pode casar, não pode batizar, então ele vai ser padrinho do meu filho. É meu padim. Meu padim Cícero. Então, Padre Cícero começou a apadrinhar milhares de crianças, ou seja, se tivesse 20 batizados naquele dia, com outro padre, 10 eram afilhados do Padre Cícero. Olha isso, gente, que interessante. Imagina para um padre não poder celebrar a missa, para um padre não poder atender confissão, não fazer o que ele amava fazer, né? E que o povo queria ele, né? O povo não abandonou o Padre Cícero dia nenhum, então, e continua até hoje. Começou a adotar ele como padrinho de batismo. Sim, meu padrinho Cícero. Continuaram reverenciando o Padre Cícero como um padre exemplar, reconheciam que ele era injustiçado e queriam sempre ele por perto. O senhor não pode pregar no altar, então pregue daqui da sua casa, que a gente fica aqui na rua escutando. E ele abria a porta, né? Dava a bênção ao menos, né? Abria a janela, ficava fazendo sermões, catequeses, né? É muito conhecido os discursos de Padre Cícero. Quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. Olha que lindo. Quem tiver amancebado, se case. Né? Quem mentiu, não minta mais. Quem bebeu, deixe de beber. Aí tem um autor que critica Padre Cícero, né? E diz assim, era uma ladainha, ele não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, ficava com aquela ladainha de quem matou, não mate mais. Mas aí eu questiono. É errado para um padre... Era o que mais existia lá também na época. Era o que mais existia na época. Sim. É errado para um padre pregar os 10 mandamentos? Porque o que ele estava pregando era os 10 mandamentos. Né? E para você que não sabe, lá o que o povo gostava de matar. Sim, muita briga, né, entre coronéis. Então ele pregava o que era na época, né, o que estava ali. Vamos entrar em outro assunto espinhoso, mas já encerrando... E aí tem outro espinho na vida do padre, porque parece que ele entrou na política ou não entrou na política? Que negócio é esse? O que foi que aconteceu? Após o milagre, Juazeiro se tornou um grande povoado. As ruas cresciam assim numa velocidade assustadora. Um lugar que só tinha 50 casas passou a ter 15 mil habitantes em pouco tempo. E aí começou todo um esforço
para transformar Juazeiro em cidade, em se desvincular do Crato. E para que isso acontecesse, houve a colaboração de duas pessoas. O doutor Floro Bartolomeu, que era um baiano que foi morar em Juazeiro, um homem muito astucioso, muito inteligente, muito sagaz, e o padre Peixoto, que também era político. Padre Peixoto e doutor Floro fizeram campanhas e mais campanhas para emancipar Juazeiro. Só que quando Juazeiro foi emancipada, houve uma disputa. Quem vai ser o primeiro prefeito? Se fosse Padre Peixoto, daria confusão, porque ele era muito polêmico. Se fosse Dr. Floro, também daria confusão, porque ele também era polêmico. E aí ficou aquela disputa, quem vai, quem vai. Padre Cícero pensou assim: se o povo está aqui por causa de mim, eu vou precisar tomar as rédeas. Porque imagine se eu colocar a direção de uma cidade que eu construí nas mãos de uma pessoa errada. Então, já que eu não posso ser padre, eu vou ser o primeiro prefeito. Eu vou cuidar do povo de uma outra forma, né? E aí ele assumiu o governo da cidade. E parece que ele assume na condição de que ele viu que daria guerra, daria briga, daria morte. Isso aqui é importante você entender, porque eu fiquei me questionando, mas por que entrar na política? A gente sabe que isso não é bom. Mas me parece que ele entendeu que se ele não entrasse ia dar morte. Ali naquela região do Cariri, existiam muitos coronéis que brigavam entre si. E cada um tinha seus capangas. A primeira coisa que Padre Cícero fez com um prefeito foi o famoso, conhecido Pacto dos Coronéis. Olha que legal. O que foi que ele fez? Ele reuniu todos os coronéis da região na casa dele e fez com que todos assinassem um selo, um pacto. Pacto de paz. Ou seja, a partir de hoje, ninguém invade mais terreno de ninguém, ninguém pode brigar com ninguém. Ou seja, a partir de hoje é paz no Cariri. Ou seja, Padre Cícero foi um homem pacífico. Ele entrou na política para serenar os ânimos, para acalmar as tempestades. E o que seria a guerra contra o Juazeiro? A guerra contra Juazeiro, porque, como eu dizia, depois do milagre, o calvário de Padre Cícero foi um calvário até a morte. Então, o Franco Rabelo, ele via no Padre Cícero um adversário. Um homem poderoso, um homem conhecido, um homem que arrebanhava multidões. Então ele dizia o quê? Precisamos acabar com esse homem. Herodes querendo perseguir o menino Jesus, né? Nasceu o rei, então vamos tirar o rei do caminho. E ele enviou uma tropa de soldados para destruir Juazeiro. Essa tropa, quando o Padre Cícero soube disso, ele mandou uma carta para Franco Rabelo, dizendo: eu sou um sacerdote, eu sou um homem de paz, não sou de guerra. Por que você quer me matar? Por que você quer ameaçar meu povo? Que medo? Qual é o medo que eu posso causar? Eu sou sacerdote, ele repete, eu sou sacerdote católico, tem um telegrama, eu tenho uma cópia desse telegrama. E aí, mas Franco Rabelo não quer saber de nada. E parece que atacou mesmo, né? Sim. Atacou e tiveram que ter a legítima defesa, né? Padre Cícero, quando soube que a tropa estava se aproximando, trazendo canhões. Gente, ó, pra você entender o buraco que esse padre estava, um padre que vivia num lugar de guerra. Um Nordeste ali pegando fogo, né? E o padre... E aí que a gente entende o porquê que ele entrou na política, meio que para apaziguar os ânimos, para tentar acalmar aquilo tudo. Ele não era a favor da morte, ele não era a favor da... Não, ele pregava totalmente o contrário, né? E aí, quando ele soube disso, ele reuniu todo o povo e disse assim... Antes, o Floro Bartolomeu, ele procurou um senhor que era um ex-cangaceiro de Lampião, mas que estava morando ali por perto, e disse assim: o que é que nós vamos fazer? E esse rapaz disse: olha, vocês devem fazer o seguinte, cavem um valado em torno da cidade, levantem uma grande parede de terra em torno da cidade de Juazeiro, e coloquem no meio dessas paredes, né, um cano, e naquele cano vocês vão ficar por trás com as armas. Quando os soldados se aproximarem, vocês vão atirar, eles não vão saber de onde a bala vem e eles não vão conseguir entrar em Juazeiro.
E aí foram dizer a Padre Cícero reuniu toda a multidão e disse: minha gente, amanhã, de madrugada, todo mundo aqui, com pá, com enxada, com foice, com copo, com balde, com tudo. Precisamos cavar o valado da Mãe de Deus. Ele dizia assim: vamos cavar o valado da Mãe de Deus. Nossa Senhora das Dores vai nos proteger. E aí pronto. De criança a idoso, em 6 dias, cavaram todo o muro em torno de Juazeiro. Fizeram aquela parede alta de terra, né? Os romeiros homens ficavam atrás, esperando os soldados chegarem, e as mulheres ficavam em casa rezando. Padre Cícero dizia assim: se os soldados invadirem a cidade e quiserem abusar de vocês, mulheres, guardem em casa um pouco de querosene e um fósforo. Joguem o álcool, o querosene no corpo e risquem o fósforo. Morram queimadas, mas não permitam que eles violem a castidade de vocês. Meu Deus. Ou seja, porque naquela época os soldados faziam isso. Além de destruir tudo, eles abusavam sexualmente das mulheres. Então, mas só para você entender que o povo, ele estava numa guerra, o povo ia para matar. Ia chegar na cidade matando, abusando. A ordem de Franco Rabelo era levar a cabeça do Padre Cícero numa estaca para Fortaleza. Era o troféu, a cabeça do Padre Cícero numa estaca. Então o povo, quando soube disso, o povo ficou enlouquecido. E para o povo era proteger Padre Cícero, mas proteger sua terra. Proteger Padre Cícero e proteger Juazeiro. Proteger a seu terra povo, da Mãe de Deus. Proteger seu povo, né? Meu Deus. Tá boa demais essa conversa. Todo mundo já ouviu falar de Lampião, né? Quem não ouviu falar de Lampião? Naquele filme O Auto da Compadecida, a gente vê muito Lampião. O Padre Cícero chegou a se encontrar com Lampião alguma vez? Se encontrou. O Padre Cícero se encontrou com muita gente. Ele era uma figura conhecida em todo o Brasil já naquela época, né? E continua sendo hoje um dos maiores influenciadores que a história do Brasil já conheceu, né? Padre Cícero foi tema de livros escritos nos Estados Unidos, já naquela época. E o que foi que fez Lampião ir até Juazeiro? Depois da vitória de Juazeiro contra os soldados de Franco Rabelo, né? Porque Juazeiro, um detalhe interessante, o canhão de Franco Rabelo não funcionou. Olha isso. Porque quando eles fizeram um teste para que, né, a bala fosse arremessada, o canhão estourou e a boca do canhão voltou para o lado contrário. Como quem diz assim, ninguém ataca Juazeiro. Juazeiro é uma cidade que ninguém consegue, inatingível. De fato, uma terra protegida por Nossa Senhora. E com o sucesso da vitória dos juazeirenses, o governo da época, já não era mais Franco Rabelo, pediu a Floro Bartolomeu para combater a Coluna Prestes, que era uma revolução comunista que estava acontecendo ali por aquela redondeza. Carlos Prestes iria entrar no Ceará para fazer a revolução, e o governo pediu a Floro Bartolomeu que reunisse os romeiros de Padre Cícero para combater a Coluna Prestes. Floro Bartolomeu disse assim: para vencer essa batalha eu vou chamar Lampião, né? E mandou uma carta para Lampião com a assinatura de Padre Cícero. Ou seja, forjou uma assinatura. Lampião, quando viu aquilo, endoidou. Meu padrinho Cícero quer me conhecer, eu vou agora. E se mandou para o Juazeiro. Olha que confusão dos diabos. Floro Bartolomeu, nessa época, foi para o Rio de Janeiro fazer um exame, que ele estava doente. Quando Lampião chegou em Juazeiro, Floro Bartolomeu estava lá e Padre Cícero sozinho. Quando o Padre Cícero estava em casa, sem saber de nada, a beata mocinha entra pela porta dentro. Meu padrinho, Lampião está no Juazeiro. E agora, o que é que a gente faz? Aí o Padre Cícero: se acalmem. Quando foi por volta das 10 horas da noite, a cidade já dormindo, né? Todo mundo dormindo, Padre Cícero foi a pé até o encontro de Lampião. Lampião, você veio fazer o que aqui? Não, meu padrinho, me disseram que o senhor me chamou para dar uma patente de capitão. Não, não lhe chamei, não. Eu quero que você saia daqui dentro de 3 dias. Sim, e as pessoas diziam: Padre Cícero, vamos aproveitar para prender Lampião. Ele disse: não, eu não vou prender ninguém, eu não sou polícia. Eu estou aqui para salvar, para converter.
E aí foi até Lampião, deu a ele um rosário e disse: Lampião, deixe a vida do cangaço. Venha morar aqui no Juazeiro, que eu vou lhe proteger. Abandone essa vida. Quem mata os irmãos não tem o perdão de Deus. Lampião ouviu tudo aquilo, mas disse a Padre Cícero: Padre, meu padrinho, eu faço, mas a patente de capitão que me prometeram eu quero. E aí Padre Cícero botou a mão na cabeça, chamou um rapaz que morava lá, o Shoa, que era ministro da Agricultura, e disse: resolva esse problema. Não me meta nisso, não. E aí ele foi redigir um documento falso, dando uma patente de capitão a Lampião. Ele recebeu esse documento como se fosse verdadeiro e saiu de Juazeiro. Foi uma forma que Padre Cícero encontrou para Lampião sair dali antes que acontecesse uma revolução. Né? Antes que acontecesse uma guerra, ele disse ao Shoa: resolva isso. E aí o Shoa redigiu aquele documento, Lampião saiu com fama de capitão, mas de fato aquilo não valia de nada. E Padre Cícero queria que ele mudasse de vida. Gente, olha que coisa, né? A gente... É uma história... O Padre Cícero estava enfiado numa história tão complicada, hein? Ser padre num contexto desse, numa época dessa, com um povo desse, numa guerra, uma guerra do cangaço, né? Aquela... Meu Deus do céu. Eu creio que está te deixando aí com água na boca para você conhecer o livro. O livro está bem explicadinho. E nós terminamos esse vídeo que foi tão rico, tão abençoado, de tanto conhecimento. E aí e a morte de Padre Cícero? Quantos anos ele morreu? Morreu com 90 anos. Nossa. 90 anos em 20 de julho de 1934. E o curioso, as pessoas dizem: Padre Cícero foi excomungado. Morreu excomungado. Atenção. A história não é bem assim. Quando aconteceu a Revolução do Juazeiro, a notícia chegou em Roma. Um padre no sertão do Ceará, no sertão do Brasil, está promovendo uma guerra, derramando sangue. E a notícia de Roma foi uma carta de excomunhão. Nessa época já existia a Diocese do Crato, Dom Quintino foi o primeiro bispo. E quando a carta de excomunhão chegou nas mãos de Dom Quintino, para ser aplicada, Dom Quintino guardou na gaveta. Engavetou. Porque ele sabia que Padre Cícero não era culpado. Ele sentiu um peso na consciência. Veio a ordem de Roma. Mas ele disse: eu não posso excomungar o Padre Cícero. Primeiro que eu vou causar um inferno aqui. O povo vai se revoltar. Porque, padre, não posso deixar de falar, durante a suspensão de Padre Cícero, Juazeiro ficou 25 anos sem padre e sem missa. Você que está aí na pandemia, né? Nós estamos na pandemia, fecha igreja, abre igreja, o povo já sente falta de um domingo. Lá na minha paróquia, quando fechava a igreja que não tinha missa dominical, o povo ficava em angústia. O povo de Juazeiro ficou 25 anos sem missa, sem padre, sem sacramento, mas permaneceu firme na fé católica, porque Padre Cícero dizia: vamos rezar o texto todos os dias, o Rosário da Mãe de Deus, e vocês não vão abandonar a Igreja Católica, porque essa é a religião que Jesus deixou. Ele não se revoltou contra a igreja? Não. Em nenhum momento. Em nenhum momento você vai ver Padre Cícero revoltado contra a igreja. Algumas cartas ele mostra uma mágoa, uma certa mágoa com a injustiça, mas revolta jamais. Ele disse ao povo até a morte: eu vou morrer católico e eu quero que vocês sejam fiéis à Igreja Católica até o fim. Então o povo foi fiel ao Padre Cícero. Não mudou de religião, não abandonou a fé, mesmo sem padre, mesmo sem sacramento, durante 25 anos, permaneceram fiéis, com a oração do texto, com aquela coisa toda. E aí, Roma manda a carta de excomunhão, Dom Quintino engaveta. Padre Cícero morre sem saber disso. Dom Quintino escreve uma carta para o Vaticano pedindo que anulem aquela excomunhão. E aí o Vaticano anula. Né? O Vaticano volta atrás, digamos assim. Padre Cícero, quando morreu, ele morreu assistido por 3 sacerdotes. Recebeu a comunhão, logo ele não estava excomungado, porque um excomungado não pode receber sacramento. Muito detalhe, eu não vou contar tudo, o Frei já indicou o livro. Na hora da morte, uma senhora que presenciou tudo escreveu um relato da morte do Padre Cícero. Deram a ele um crucifixo. Ele beijou o crucifixo e colocou o crucifixo no peito. E pegaram na mão dele
e traçaram 3 cruzes sobre Juazeiro, a última bênção que ele deu. E às 6 horas da manhã ele morre. Né? E naquele dia, Juazeiro estremeceu. Imagina. Estremeceu. Morreu o patriarca e todo mundo vestia luto, né? Vestia o preto. Foi tanta gente de luto que faltou roupa, tecido preto nas lojas. Não tinha mais tecido preto. O povo estava fazendo o quê? Tingindo a roupa com outras coisas para poder ficar de cor preta e celebrar a morte do Padre Cícero. Até hoje, no dia 20 de cada mês, acontece uma missa em Juazeiro que reúne milhares de romeiros e todo mundo se veste de preto. Até hoje. Gente, que história fascinante. É um padre que mesmo depois de morto continuou sendo perseguido. Mesmo morto continuou a perseguição. Mas eu creio que a história dele está sendo reconstruída por trabalhos como o do padre Gabriel Vilaverde, uma história que está sendo reconstruída, e o povo tem uma grande esperança. Na verdade, para o povo ele já é um santo, né? O povo aclamou já. Ninguém lá no Nordeste vai falar que este homem não é santo, né? Mas é com muita ânsia que o povo espera, o dia que a igreja possa aclamar Padre Cícero. Mas eu acho que agora você já começou a entender o porquê é tão difícil a canonização deste homem. São muitos entraves, são muitos problemas, mas que se você, como o Padre Gabriel fez, vai juntando os documentos, vai juntando a história, me parece que você encontra o verdadeiro Padre Cícero. Isso é importante, né? Encontrar o verdadeiro Padre Cícero. Tá aqui o livro. Eu aconselho você a ler. Como é que você adquire? Você vai procurar. O senhor falou de um Instagram. Como é o Instagram? Tem o Instagram @sorrisodemaria.loja. @sorrisodemaria. Eles vendem todos os meus livros e mais uma pequena quantidade, né? Eu acho que depois desse vídeo de hoje vai acabar o que tem lá. Mas se você quiser, sem falta, você pode entrar no site da editora Albatroz. Então vamos lá, editora Albatroz, tá? Procura, bota aí no Google, editora Albatroz e faça a sua compra, conquiste esse livro aqui que eu ganhei com muito carinho e eu li e vale a pena. Principalmente você que é nordestino, você que tem essas raízes, mas não só, todo brasileiro. É bom a gente conhecer a história de um homem tão emblemático, um sacerdote tão fundamental para o nosso povo, para o nosso país. Padre, que alegria recebê-lo, que alegria ter essa partilha. Para mim foi muito bom, já tinha lido o livro, já conhecia a história, mas ver essa partilha vai fincando algumas coisas em nós. E parabéns pelo trabalho de realizar uma obra que vai ajudar muita gente a ver a verdadeira face de Padre Cícero. Primeiro, peço perdão pela empolgação, Isso. porque o vídeo ficou um pouco extenso, né? Mas, de fato, é muito detalhe, é muita coisa. No livro você vai entender. E vocês perceberam que ele é apaixonado, o coração dele é inflamado pelo Padre Cícero. Porque quando eu fui a Juazeiro... Ele é seu padrinho também? Com certeza, com certeza. Quando eu fui a Juazeiro, Frei, eu fiz uma experiência de Deus que eu não tinha feito ainda em lugar nenhum. Eu senti... É muito ruim falar de sentir, né? Porque todo sentir pode... Mas eu percebi que aquele lugar era um lugar santo. E quando eu comecei a mergulhar na história do Padre, eu não sou pioneiro não, viu? Antes de mim, dezenas de pesquisadores publicaram sobre o Padre Cícero. Inclusive eu cito muitos aqui. E quanto mais eu lia, mais eu sentia que era uma missão minha. Mas tanta gente já escreveu sobre o Padre Cícero, por que o Padre Gabriel vai escrever também? Para mim foi uma missão, foi uma obrigação, foi um dever de consciência. Porque se eu estivesse no lugar de Padre Cícero, como padre, sofrendo tudo isso, eu não queria que alguém me defendesse, então eu tomei a defesa de Padre Cícero por conhecer a sua verdadeira história, e não tenho medo de dizer em lugar nenhum que Padre Cícero é sim um homem santo, e que merece, né, ser reconhecido. Então, o livro é fruto de uma missão. Eu me apaixonei pela história dele, vou a Juazeiro todos os anos e espero que você também faça essa experiência. Quem vai a Juazeiro faz uma experiência de Deus. Tudo lá
fala de fé, fala de oração, fala de Padre Cícero. E aí você entende a frase que eu disse no início. Padre Cícero, tomei o propósito, desde o começo desta enorme perseguição contra mim, de entregar tudo a Deus e a Nossa Senhora das Dores e não me defender de coisa alguma. Meu Deus, é um santinho mesmo. Ele não se defende, mas tem quem defenda. Eu e tantos milhares de devotos. Padre, eu tenho certeza que o povo conheceu muita coisa, aprofundou muita coisa, tirou muita dúvida e riu bastante também, né? Teve momentos que a gente deu para rir com a história. É o Brasil, é o nosso povo, é a nossa terra, quanta história. Deus abençoe você e dê a sua bênção, Padre, para este povo. Vamos lá. Como o Padre Cícero sempre ensinava, rezem todos os dias o Rosário da Mãe de Deus e se consagrem a Nossa Senhora. Esse foi o grande ensinamento do Padre Cícero. Reze todos os dias o Rosário da Mãe de Deus. E ele dizia assim: Mãe de Deus, Mãe soberana, Mãe das dores, a vós entrego tudo que tenho, tudo que sou, tudo que me pertence, os meus trabalhos, os meus haveres, a minha família, tudo entrego a vós, como filho e servo. Então, renovando essa consagração a Nossa Senhora, que o Senhor possa derramar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, a bênção. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.